Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Quant e na aula de hoje a gente vai falar de indicadores ácido-base. Então vamos lá. O que é um indicador ácido-base, gente? Um indicador ácido-base, ele nada mais é do que um ácido fraco que tem a característica de apresentar cores diferentes se ele tiver ionizado ou não, se ele tiver protonado ou deprotonado. Então, o que é protonado? Protonado é quando ele tiver com o próton, com um íon H+, e deprotonado é quando ele tiver perdido o próton, tiver liberado o H+. Então, a gente pode representar um indicador ácido-base como um equilíbrio de um ácido fraco, um ácido monoprótico, que na forma molecular, na forma protonada, ele tem uma cor, e na forma ionizada ele vai apresentar uma outra cor. Tá? O ácido base, o indicador ácido base, ele é utilizado numa titulação justamente para indicar a faixa de pH que a solução se encontra. Como assim? A gente vai fazer durante uma titulação a neutralização da nossa amostra. Se a nossa amostra for um ácido, a gente vai neutralizar essa amostra com uma base. Se for o contrário, se a nossa amostra for uma base, a gente vai neutralizar a amostra com um ácido. Tá? E nós buscamos numa titulação o ponto de equivalência, ou seja, o ponto onde nós neutralizamos toda a nossa amostra. E nessa transição da amostra inicial até o ponto de equivalência, nós vamos mexer no pH da solução. O pH da solução vai variar. E o pH ele é dado em função da concentração de H+ no meio. Tá? Então vamos ver como é que fica, por exemplo, no indicador ácido-base, na presença de um ácido forte, como o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é um ácido forte, portanto ele se ioniza por completo. O ácido clorídrico em solução ele vai liberar um monte de H+. Esse H+ do ácido clorídrico é igual ao H+ do meu indicador. Então, o que acontece? Considerando o equilíbrio do meu indicador, o H+ que vem do ácido clorídrico vai deslocar o equilíbrio do meu indicador. Princípio de Le Chatelier. Eu vou ter um aumento da concentração de H+, portanto, eu desloco o equilíbrio no sentido dos reagentes. Eu vou ter uma predominância dessa espécie em solução que vai ter uma cor determinada. Tá? Se em vez de ácido clorídrico eu adicionar uma base forte, hidróxido de sódio, por exemplo, o hidróxido de sódio é uma base forte, se ioniza por completo, libera um monte de OH- em solução. O OH- que vem da minha base forte vai neutralizar o H+ que vem do meu indicador. Então eu vou ter um decréscimo na concentração de H+ aqui, que vai deslocar o equilíbrio do meu indicador para a forma ionizada, para a forma deprotonada. Com isso eu vou ter uma predominância dessa espécie aqui que vai ter uma cor diferente. Tá? Então, dependendo do que eu tiver no meio, eu vou deslocar o equilíbrio do meu indicador para lá ou para cá, consequentemente eu vou alterar a cor da minha solução. Tá? Só que essa mudança de cor do meu indicador depende muito da constante de equilíbrio do meu indicador. Cada indicador tem uma constante de equilíbrio próprio que faz com que a transição da forma ionizada para a forma não ionizada varie dependendo do pH. Por isso que a gente tem diversos tipos de indicador, porque a gente cobre faixas diferentes de pH dependendo do indicador que a gente usa. Então, a fenolftaleína ele vai transicionar aqui do incolor para o rosa por volta do pH ali 7,5, 8, começa a variar a cor. Azul de bromotimol vai variar ali numa faixa entre 6 e 8. Vermelho de metila entre 5,5, 4 e 6,5. Verde de bromocresol mais baixo. Alaranjado de metila, um pH mais baixo. Por fim, violeta de metila ainda mais baixo. A gente tem ainda outros tipos de indicadores e a gente vai ver, depois de discutir mais um pouco, novamente esses indicadores com as cores reais de fotos de solução, mostrando como ocorre a transição. Mas vamos entender um pouquinho qual que é a importância da gente ter diferentes faixas de pH para diferentes indicadores. Por que a gente busca indicadores que mudem de cor
em diferentes faixas de pH? Vamos tentar entender isso. Então, o indicador ácido-base, ele é utilizado para que a gente possa ver o ponto de equivalência da nossa titulação. O que é o ponto de equivalência? O ponto de equivalência é o ponto onde a gente tem a neutralização completa da nossa amostra. Tá? Esse ponto de equivalência ele vai ocorrer num pH determinado, num pH específico que vai ser característico da amostra que a gente está titulando. A gente vai discutir isso daí logo mais. É importante que a gente faça a escolha de um indicador onde a transição de cor desse indicador ocorra na mesma faixa de pH do ponto de equivalência. Tá? Então, a gente tem que buscar encontrar um indicador cuja variação de cor ocorra na mesma faixa de pH do ponto de equivalência. Tá? O que a gente vê numa titulação usando um indicador é o ponto de viragem, é a mudança de cor do indicador. É importante que a gente use um indicador que tenha o ponto de viragem próximo ao ponto de equivalência da nossa amostra. Tá? Então, quando nós temos uma titulação, vamos ver aqui alguns exemplos. A gente tem uma titulação de ácido clorídrico sendo titulado por uma solução padronizada de NaOH. Como é que a gente faz para prever o pH no ponto de equivalência para que a gente possa escolher um indicador adequado? A gente tem que pensar em qual vai ser o produto formado na neutralização da minha amostra. Então, eu vou neutralizar o meu ácido clorídrico com hidróxido de sódio. A reação de neutralização vai ser a seguinte: o NaOH, que é uma base forte, vai reagir com o ácido clorídrico, que é um ácido forte, formando o cloreto de sódio e água. O cloreto de sódio, sal de cozinha, famoso sal de cozinha, ele é um sal produto de um ácido forte e de uma base forte. Então, ele é um sal neutro, é um sal que não promove hidrólise. Então, no ponto de equivalência, quando todo o meu ácido clorídrico tiver sido neutralizado, eu vou ter só cloreto de sódio em solução. Então, o meu pH vai ser neutro. pH no ponto de equivalência de uma titulação de um ácido forte por uma base forte vai ser neutro. Tá? O sal formado é neutro, o pH no ponto de equivalência é neutro. Então, eu preciso achar um indicador que tenha transição de cor ali próximo do pH neutro, próximo de 7. Então, a gente vai ver mais para frente que a gente tem outros indicadores além da fenolftaleína que poderia ser usado. Tá? Se a gente tivesse a situação oposta, se a nossa amostra fosse uma base forte sendo titulada por um ácido forte, a situação seria a mesma. O sal formado é um sal neutro, portanto, o pH no ponto de equivalência vai ser neutro, vai ser próximo de 7. Tá? Então, temos que escolher um indicador adequado que tenha um ponto de viragem próximo de 7. Tá? E se a gente estiver trabalhando agora numa situação onde a gente tem o ácido acético, que é um ácido orgânico, é um ácido fraco. O ácido acético é o ácido presente no vinagre, que é a titulação do outro vídeo que eu estou colocando aí na aula de hoje. Tá? Qual que é a reação de neutralização entre o ácido acético e o hidróxido de sódio? Vamos ver. Então, o hidróxido de sódio reage com o ácido acético, que é um ácido monoprótico. Lembrando que esses hidrogênios aqui não são hidrogênios ionizáveis, não são hidrogênios que podem se transformar em H+, são hidrogênios da metila, aqui não tem nada a ver com isso. O hidrogênio ionizável é esse hidrogênio aqui da carboxila, tá? Ele que é o hidrogênio ionizável. Então, esse é o hidrogênio que vai ser neutralizado com o H- formando água, e nós formaremos o sal acetato de sódio, tá? A gente vai estar em solução, então, na verdade, os nossos sais eles vão estar dissociados. Tanto o cloreto de sódio vai estar como Na+, e Cl- na solução, quanto aqui fugiu o nome. O acetato de sódio. O acetato de sódio também vai estar ionizado em solução. Vai estar em Na+, e CH3CO-. Aí a gente tem que pensar, pô, o acetato de sódio ele é um sal produto de uma base forte com um ácido fraco. Então o sal ele vai ter a característica daquele que for mais forte, que dá origem a ele. Forte aqui é a base. Então o acetato de sódio ele vai ser um sal alcalino, um sal básico. Por quê? Porque ele promove hidrólise. O que acontece? O ânion, o acetato,
como eu falei aqui, o acetato de sódio vai estar ionizado na forma de Na+ e acetato, e o acetato que vem da parte fraca, vem do ácido fraco, vai entrar em equilíbrio com a água, vai promover a hidrólise da água. Nós vamos ter a hidrólise salina. Então o acetato é um ânion, tem carga negativa, vai pegar o H+ da água, formando de volta ácido acético e OH-. Como eu tenho formação de OH- no meu sal, o pH no ponto de equivalência para o ácido acético vai ser um pH maior que 7, vai ser um pH básico, um pH alcalino, tá? Lembrando que vocês devem estar vendo hidrólise salina em quali, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida com essas reações, com esses equilíbrios químicos, entrem em contato. Vamos ver um outro exemplo. Nós podemos ter também uma situação onde o nosso titulante é um ácido forte e a nossa amostra é uma base fraca, como por exemplo aqui o hidróxido de amônio. Como é que fica a reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de amônio? Hidróxido de amônio e ácido clorídrico vão reagir, vai formar cloreto de amônio mais água, tá? O cloreto de amônio é um sal produto da reação de neutralização entre uma base fraca e um ácido forte. Portanto, no sal vai prevalecer o caráter daquele que for forte. O ácido clorídrico é um ácido forte, hidróxido de amônio é uma base fraca. Então, o cloreto de amônio é um sal ácido, tá joia? Como é que fica o equilíbrio do cloreto de amônio em solução? Ele vai estar dissociado, né? Vai estar na forma de amônio mais cloreto, e o amônio, como vem de uma base fraca, do hidróxido de amônio, ele vai entrar em equilíbrio com a água. Amônio tem carga positiva, vai pegar da água a porção negativa, o OH-. Pega o OH- da água, forma-se o hidróxido de amônio mais H+. Então, como há liberação de H+, na hidrólise salina do cloreto de amônio, o pH no ponto de equivalência na titulação do hidróxido de amônio vai ser ácido, vai ser menor que 7. Tá? Então, como o cloreto de amônio é um sal ácido, o pH no ponto de equivalência é menor que 7. A gente vai ter que escolher um indicador ali que tenha um ponto de viragem menor que 7, que tem um ponto de viragem no pH menor que 7. Beleza? Só uma curiosidade, gente. A base aqui é o hidróxido de amônio, tá? NH4OH, mas a gente também pode ver isso daqui sendo representado como amônia, NH3. Então, amônia com A é o NH3, amônio é o NH4, é o íon, tá? Então, todos os sais, todas as substâncias que têm o NH4 é amonio com O. Amônia é NH3. Beleza? Dito isso, então, vamos ver as curvas de titulação dessas três substâncias que a gente mostrou, do ácido clorídrico, do ácido acético e do hidróxido de amônio. A curva de titulação, gente, é um gráfico que a gente obtém numa titulação usando, em vez de um indicador, um eletrodo de pH-metro para medir o pH da solução conforme a gente faz a titulação. Então vamos pegar como exemplo aqui a primeira curva de titulação que mostra a titulação do ácido clorídrico. Tá? Então a gente tem o ácido clorídrico aqui embaixo da bureta e antes de adicionar o titulante, o hidróxido de sódio, no nosso becker aqui a gente vai colocar o eletrodo do pH-metro e vai medir o pH conforme a gente vai adicionando o hidróxido de sódio. Então, no eixo X da minha curva de titulação, eu tenho o volume do titulante, o volume de hidróxido de sódio que eu vou adicionando conforme eu vou fazendo a titulação. No eixo Y, eu tenho o pH que eu vejo no pH-metro. Então, como é que eu faço uma titulação usando um pH-metro? Vocês vão ver isso daí em maiores detalhes em química instrumental, tá? Em química analítica instrumental. Mas aqui eu vou adiantar um pouquinho para vocês. Então, vocês adicionam o eletrodo ali na nossa amostra sem adicionar nada do titulante e ver qual é o pH. Qual é o volume de titulante no começo da titulação? É zero. Você não adicionou nada do titulante, você não vai ter nada. Aí depois você adiciona meio ml do titulante, fecha a bureta, espera o pH estabilizar, anota o pH.
adiciona mais meio ml, espera o pH estabilizar, anota o pH e assim por diante. No final das contas você vai ter uma tabela onde você vai ter o volume versus o pH. Aí depois você vai no Excel ou no editor de planilha e plota o gráfico para ver o volume do titulante versus o pH. Em instrumental, vocês vão ver como determinar o ponto de equivalência, o ponto onde a amostra foi totalmente neutralizada a partir da curva de titulação. Eu não vou entrar em detalhes com vocês aqui, tá? Como a gente acha o ponto de equivalência. Mas para que serve o ponto de equivalência mesmo, gente? No ponto de equivalência, a gente sabe quando a nossa amostra foi completamente neutralizada. Então, a gente consegue projetar aqui no eixo X e ver o volume do titulante que foi consumido. O nosso titulante é uma solução padronizada, né? Então a gente conhece a concentração. Se a gente conhece a concentração e consegue ver o volume que foi consumido, a gente consegue ver o número de mols de hidróxido de sódio que foi consumido na reação. Como a gente tem a reação de neutralização, pela estequiometria da reação de neutralização, a gente sabe agora o número de mols de HCl. Com isso, a gente consegue determinar a concentração de HCl. Tá? Mas o que interessa para a gente aqui é ver que o ponto de equivalência para o ácido clorídrico, para a titulação do ácido clorídrico, ele é 7, ele é neutro. Por quê? O que a gente tem no ponto de equivalência mesmo, gente? A gente só vai ter o sal. O sal é o cloreto de sódio. O sal de cozinha que é um sal neutro. Por isso o pH no ponto de equivalência é um pH neutro, tá? Para a curva de titulação de ácido acético, vejam que o perfil, o desenho da curva, ela muda quando é uma curva de um ácido fraco. Na curva de um ácido forte, ele vem aqui embaixo, sobe de uma vez e depois vem no outro platô aqui. Na curva de titulação do ácido fraco, o pH inicial, primeiro que não é tão ácido, porque é um ácido fraco, o pH vai ser um pouquinho maior. O pH sobe, depois ele dá uma estabilizada e ele dá um outro salto que é menor que o salto da curva de titulação do ácido forte, tá? Fazendo essa titulação usando o eletrodo, a gente consegue ter essa curva, esse gráfico, e com o gráfico a gente consegue determinar o ponto de equivalência. No ponto de equivalência, nós temos a neutralização completa da nossa amostra. Então, com o ponto de equivalência, a gente consegue saber qual o volume do titulante que foi consumido, o titulante que é uma solução padronizada. Com isso, a gente tem o número de mols do titulante que reagiu. Pela estequiometria da reação, a gente sabe qual é o número de mols da amostra. Já que a gente conhece o número de mols do titulante, a gente determina o número de mols da amostra. Com isso, a gente conhece a concentração da amostra. Mas nós não estamos falando de concentração aqui, nós estamos falando do pH. O pH no ponto de equivalência para a curva de titulação de ácido acético é um pH aqui próximo de 8,5. É um pH básico. Por que é um pH básico? Porque no ponto de equivalência da titulação do ácido acético, nós temos somente o sal, que é o acetato de sódio. O acetato de sódio é um sal básico, é um sal alcalino, porque na hidrólise do acetato nós temos a formação de OH-. É só lembrar que o acetato de sódio é um produto de uma base forte com um ácido fraco, então prevalece o caráter do forte, é um sal básico. Na terceira curva de titulação aqui, nós temos a titulação do hidróxido de amônio. Perceba que a situação se inverte. O pH inicial ele é básico. Afinal de contas, a gente está falando de uma base. O pH inicial tem que ser maior que 7. Tá? O titulante é ácido clorídrico, HCl. Conforme a gente adiciona titulante, o pH diminui até que ele estabilize aqui embaixo o pH ácido. Tá? Na curva de titulação do hidróxido de amônio, a gente consegue ver que o pH no ponto de equivalência ele vai ser menor que 7, vai ser um pH ácido. Afinal de contas, o sal formado na neutralização do hidróxido de amônio com o ácido clorídrico é o cloreto de amônio. O cloreto de amônio é um sal produto de um ácido forte com uma base fraca, prevalece o caráter do forte. Então vai ser um ácido, vai ser um sal ácido. Beleza? Por isso que o pH no ponto de equivalência é um pH ácido. Então, com base nessas curvas de titulação, onde a gente vê que o pH no ponto de equivalência varia, vamos relacionar esses gráficos com aquela figura inicial onde a gente viu
os diferentes indicadores ácido-base e o pH no qual ocorre a transição de cor dos diferentes indicadores. Vamos relacionar esses gráficos e aquelas informações dos indicadores para ver quais indicadores são adequados para quais substâncias, para quais dessas três substâncias aqui. Então, a figura que eu me referia era aquela que eu mostrei no primeiro slide, onde a gente tem os diferentes cores dos diferentes indicadores e a faixa de pH onde esses indicadores viram, né? Na curva de titulação, a gente tem no eixo X o volume do titulante e o pH no eixo Y, né? Então, vamos inverter essa figura para deixar o pH na vertical aqui para a gente poder comparar com as curvas de titulação. Então, vamos comparar esses desenhos aqui, esses indicadores, com a curva do HCl. O que a gente vai fazer? A gente vai projetar essas transições de cor, que se referem a diferentes pHs aqui, na nossa curva de titulação para ver se a transição de cor do indicador ocorre próximo do ponto de equivalência das nossas substâncias. Então, vamos começar com a fenolftaleína. Quando a gente projeta a transição da fenolftaleína, que vai do incolor para o rosa, essa transição ela ocorre aqui por volta do pH 8,5, ela começa a acontecer. Notem que o pH da transição da fenolftaleína ele está acima do pH do ponto de equivalência, tá? Mas quando a gente vai ver o volume de equivalência, onde ocorre a neutralização completa do meu ácido e a transição de cor, é praticamente o mesmo. Continua sendo 25 ml. Então, a fenolftaleína ela pode ser utilizada para titulação de ácidos fortes por bases fortes, tá? Tranquilo, apesar da transição ser um pouquinho acima do pH no ponto de equivalência, o volume de equivalência vai ser praticamente o mesmo. A gente não tem erro significativo aí por conta disso, tá? Vamos ver o próximo indicador. Olha só o azul de bromotimol, que beleza. O azul de bromotimol ele vira exatamente em cima do ponto de equivalência para o meu ácido clorídrico. Tá? Ele vai de amarelo para azul, passando ali por um verdinho no meio. Então, o azul de bromotimol, perfeito, pode ser usado uma boa. O próximo indicador, vermelho de metila. O vermelho de metila, ele tem uma situação semelhante com o que acontece com a fenolftaleína. A transição dele ocorre num pH um pouco abaixo do pH de equivalência, mas o volume em que vai ocorrer essa transição é tão próximo do volume de equivalência que a gente pode usar numa boa o vermelho de metila para uma titulação de um ácido forte, tá? O próximo indicador é o verde de bromocresol. Mesma coisa em comparação com o indicador anterior. Apesar da transição ocorrer num pH um pouco mais baixo, assim como a fenolftaleína, o volume vai ser próximo ali, a gente não vai ter um erro significativo se usar o verde de bromocresol numa titulação de ácido clorídrico. Próximo indicador, o alaranjado de metila. O alaranjado de metila está no limiar ali para ser utilizado numa titulação de ácido clorídrico. Tá? A transição dele vai começar aqui um pouquinho antes do volume de equivalência. Se a gente usar o alaranjado de metila para fazer uma titulação de ácido clorídrico, a gente pode ter um errinho. Dá para usar ainda? Dá para usar. Se não tiver um outro indicador, pode usar o alaranjado de metila, que não tem problema muito grande. Tá? Pode ser que dê um errinho, mas vai estar ainda tranquilo. Agora, se a gente usar o violeta de metila, aí não dá. A transição do violeta de metila é num pH muito baixo. Então, quando ocorrer a transição de cor no pH do violeta de metila, a gente vai estar num volume aqui que está muito abaixo do volume no ponto de equivalência. Tá? Então, a gente vai ver a transição de cor e vai anotar o volume, só que esse volume vai ser um volume totalmente falso, porque o volume no ponto de equivalência é aqui por volta de 25. Então, o violeta de metila está fora. O violeta de metila é um indicador usado para situações muito específicas que não é adequado. Então, percebam o seguinte, para o HCl, a grande maioria dos indicadores resolve. Por quê? Porque no ponto de equivalência, a transição, o salto de pH, ele vai ser muito grande. Tá? Quando a gente tem uma titulação de um ácido forte por uma base forte,
a variação de pH ela é tão abrupta que a gente pode cobrir essa faixa de pH aqui usando diversos indicadores diferentes, tá? Quando a gente começa a trabalhar com ácidos fracos e bases fracas, a situação muda. Vamos ver como é que fica, por exemplo, a titulação do ácido acético com os diferentes indicadores. Então, se a gente pegar o ácido acético, vamos ver quais indicadores a gente pode usar para fazer uma titulação de ácido acético. Essa é a curva do ácido acético. A gente está aqui colocando pH com pH para os indicadores e vamos sobrepor a transição dos indicadores aqui na nossa curva para ver se bate com o ponto de equivalência na titulação do ácido acético. Então, a fenolftaleína. A fenolftaleína é uma belezinha para titulação de ácido acético, gente. A transição da fenolftaleína vai ocorrer muito próximo do ponto de equivalência. Ponto de viragem da fenolftaleína é muito próximo do ponto de equivalência para o ácido acético. Pode usar sem medo. Tanto que no vídeo que eu postei ali da titulação do ácido acético, eles usam a fenolftaleína. O próximo indicador é o azul de bromotimol. Olha só, o azul de bromotimol ele vai começar a virar aqui num pH que está abaixo do pH do ponto de equivalência, mas como o salto na curva de um ácido fraco é um salto menor do que na curva do ácido forte, a viragem do azul de bromotimol ele começa num volume aqui um pouquinho menor do que o volume de equivalência de fato. Então pode ser que o azul de bromotimol já dê um erro no seu resultado, porque ele vai virar antes do ponto de equivalência. Então o azul de bromotimol está perto, mas já não serve tanto. Tá? Os outros indicadores, então, a gente vai ver que está tudo fora. Se pegar aqui o vermelho de metila, olha como está longe do ponto de equivalência, gente. Ele vira num pH aqui mais baixo, mas o volume de equivalência vai estar muito abaixo. Se usar o vermelho de metila, você vai ver uma transição ali que vai estar muito longe do ponto de equivalência de fato. Então, o ponto de viragem e o ponto de equivalência não coincidem, não servem. Se pegar o próximo indicador, verde de bromocresol, pior ainda. Mesma coisa para o alaranjado de metila. Enquanto que o violeta de metila, a gente não vai nem conseguir ver a cor dele na forma não ionizada, tá? O ácido acético ele é um ácido mais fraco do que o violeta de metila como indicador. Então, o violeta de metila a gente não vai nem conseguir ver uma mudança de cor. Beleza, gente? Então, para um ácido fraco, a gama de indicadores que a gente pode usar já diminui bastante, tá? A gente tem uma limitação muito maior quando a gente vai para um ácido fraco. Vamos ver, por fim, como é que fica na titulação do hidróxido de amônio da base fraca. Na titulação de hidróxido de amônio, vamos ver como é que ficam os indicadores, então, quando a gente sobrepõe a transição dos indicadores na nossa curva de titulação. Fenolftaleína. A fenolftaleína ela vai mudar ali do rosa para o incolor num volume muito menor do que o volume de equivalência. O ponto de viragem ocorre num pH muito maior do que o pH no ponto de equivalência. A fenolftaleína não serve para titulações de bases fracas. Próximo indicador, o azul de bromotimol. O azul de bromotimol ele pode ser utilizado. Tá? Ele talvez comece a mudar de cor ali num volume um pouquinho menor do que o volume de equivalência, mas está muito próximo. O azul de bromotimol talvez dê um erro pequeno, mas ele já pode ser utilizado para titulação de hidróxido de amônio. O vermelho de metila. O vermelho de metila é o indicador ideal para titulação de hidróxido de amônio. Tanto o vermelho de metila como o alaranjado de metila. Os dois metila vocês vão ver que ele transiciona ali muito próximo do ponto de equivalência. O ponto de viragem é muito próximo do ponto de equivalência, funciona belezinha. O azul de bromocresol também é show de bola, vai virar ali sobre o ponto de equivalência, não vai ter um erro significativo, vai funcionar maravilha. E o alaranjado de metila, ele talvez dê um errinho um pouquinho a mais, deixe passar um pouquinho do ponto de transição, do ponto de equivalência, mas ainda assim dá para ser utilizado na titulação de uma base
fraca, tá? Já o violeta de metila, como eu falei, não presta. O violeta de metila, ele é um indicador utilizado para situações muito específicas, tá? Vamos ver agora como é que são as cores desses indicadores em fotos de experimentos, tá? Para a gente poder ver como é que são essas transições de cores aí na vida real. Então temos aqui os diferentes indicadores, começando com a fenolftaleína. A fenolftaleína ela vai do incolor para o rosa, tá? O ideal na fenolftaleína, quando a gente faz uma titulação de fenolftaleína, é que o rosinha esteja quase imperceptível, tá? Esteja uma cor muito fraquinha. Se a gente vê um rosa muito forte, provavelmente a gente deixou passar o ponto de equivalência, pingou um pouquinho demais. No azul de bromotimol, o azul de bromotimol é um indicador bem bonito, gente. Ele vai do amarelo para o azul, sendo ali que na ponto de transição, ali na faixa de viragem, ele vai ter uma tonalidade verde, né? É o que a gente brincava de guache na escola, né? Se misturar amarelo com azul, dá verde. É exatamente essa coloração que é o ponto de viragem para o azul de bromotimol, tá? No vermelho de metila, nós vamos de vermelho na situação ácida para amarelo na situação mais alcalina, sendo que o ponto de equivalência, o ponto de viragem, muito importante, gente, o ponto de equivalência, ele só pode ser determinado com uma curva de titulação, tá? O ponto de viragem, que é o que a gente vê usando o indicador, ele vai estimar o ponto de equivalência e o ideal é que eles se sobreponham, como a gente discutiu nos slides anteriores, tá? O que a gente vê no indicador é o ponto de viragem, a viragem do indicador e não o ponto de equivalência. O ideal é que essas duas coisas coincidam. Então, para o vermelho de metila, o ponto de viragem tem que estar amarelinho entre o vermelho e o laranja, tá? Para o verde bromocresol, ele vai do amarelo para o azul, sendo que a transição ocorre aqui quando ele estiver verdinho, tá? Para o alaranjado de metila, ele vai do laranja para o amarelo, sendo que o ponto de viragem, o ponto final da titulação, ele vai ter que estar um laranja um pouco mais clarinho, mas ainda não amarelo, tá? E por fim, o violeta de metila, ele vai de um verdinho claro para um violeta forte, tá? Para que serve o violeta de metila se ele não está em nenhuma faixa de equivalência para nenhuma titulação? O violeta de metila ele pode ser usado para titulações de ácidos fortes que sejam polipróticos, tá? Ácidos que liberam mais de um íon H+. A ionização dos ácidos polipróticos ela ocorre em etapas. Então, nas curvas de titulações de ácido poliprótico, em vez da gente ver uma subida de uma vez, a gente vai ver um gráfico que sobe, tem um degrauzinho, sobe, tem um outro degrauzinho. A cada degrau, a gente tem um ponto de ionização, a neutralização de um ácido, de um H+, desses ácidos polipróticos. Então, o violeta de metila ele pode ser usado para determinar a neutralização desses ácidos polipróticos, da primeira ionização desses ácidos polipróticos mais fortes. Beleza, gente? Maravilha, gente. Eu agradeço quem chegou até aqui. Esse assunto que nós estamos trabalhando, ele é fundamentalmente prático e é uma pena que a gente esteja nessa situação onde as atividades práticas estão totalmente limitadas, tá? Mas se informem direitinho no Instituto, porque eu conversei com o Turquete e o Turquete vai conduzir uma prática que vale tanto para quali quanto para quanti, tá? Então vocês vão poder acompanhar algumas titulações com o professor Turquete, tá joia? Como de praxe aqui no último slide, eu deixo aqui algumas dicas de referências bibliográficas de livros que estão disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual, é só entrar no SWAP, links úteis, Biblioteca Virtual Pearson. Tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, me procurem nos horários de atendimento, me mandem e-mails ou me escrevam ali pelo chat do Moodle que eu respondo assim que eu puder. Tá joia? Um grande abraço. Cuidem-se e tchau!